fila é o São Paulo Futebol Clube. 44 pontos em 22 jogos, meteu 3-0 ontem no Goiás, lá em Goiânia. E agora vai pegar o Sport no domingo, o Sport que está a uma posição da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Nós temos aí o provável time do São Paulo. Lembrando que o São Paulo jogará a semifinal da Copa do Brasil, mas nos dias 23 e 30. Essa é a provável escalação são paulina. E na cabeça do torcedor do São Paulo, ô Edmundo, e eu tenho a impressão até mesmo do torcedor do Sport, né? Deve estar passando o seguinte pensamento: o São Paulo tem tudo para aumentar ou pelo menos permanecer nessa liderança do Campeonato Brasileiro, né, Edmundo? Tem, João. Tem, porque hoje o torcedor do São Paulo consegue falar um time de trás para frente, da frente para trás, porque todo mundo sabe que essa escalação tem sido a clássica do Fernando Diniz, né, em relação ao São Paulo. E jogando no Morumbi, foi claro onde ele teve as maiores decepções dessa temporada, mas é a casa, é o Morumbi, é onde o São Paulo se sente à vontade e que, teoricamente, é onde ele vai vencer a maioria dos seus jogos, né? Com uma dupla de ataque excelente, com dois meias que chegam com muita facilidade, né? Tá aí o gol do Igor Gomes, né? O lateral esquerdo facilitou, porque acompanhou a passagem do lateral. Olha lá, ó. E abre, ó, o Juanfran puxa a marcação e abre para ele efetuar o chute, né? Tanto ele quanto o Sarra fazem um excelente campeonato, e Brenner e Luciano, né, completando o quarteto ofensivo, nem se fala. Talvez seja aí a melhor dupla de ataque do Campeonato Brasileiro. É verdade, e a gente começa a perceber quando um time está realmente bem, né? Quando a gente já começa a decorar a escalação, né? E hoje em dia, tirando uma peça ou outra, ó, Thiago Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Normalmente quem tem jogado aqui é o Diego Costa. É Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Brenner. Portanto, é a escalação do São Paulo. O Sport deve ter a volta do Thiago Neves. O Thiago esteve fora aí dos últimos jogos e deve ter Luan Poli, Patrick, Iago Maidana, Adrielso e Júnior Tavares, Márcio Araújo, Ricardinho, Jonathan Gomes. Há a possibilidade do Thiago Neves aparecer ali no meio-campo. Aí pode sobrar ou para o Jonathan Gomes ou para o Lucas Mugni, Leandro Bárcia e Marquinhos ou Micael, o técnico Jair Ventura. São Paulo Esporte, domingo no Morumbi, 4 da tarde, Queçada. Eu estava ouvindo atentamente aqui o Edmundo falar, e aí eu fui dar uma olhadinha nos últimos jogos, né, do São Paulo, e aí eu bati no jogo com o Palmeiras, né, porque o São Paulo vinha já da eliminação na Libertadores da América, né, aquela derrota para o River Plate tinha tirado o São Paulo já da competição, ele só teria que cumprir tabela contra o Binacional, para depois alcançar a Sul-Americana de forma oficial. Ele seria também eliminado da Sul-Americana. E são dois momentos interessantes, porque aquela vitória contra o Palmeiras ajudou a derrubar o Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo seria demitido depois da partida contra o Coritiba, mas aquela derrota foi emblemática, porque o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras fora de casa, na casa do Palmeiras, onde jamais havia vencido, João, e venceu jogando bem. E ali eu lembro muito bem, a gente estava discutindo no expediente, se perder para o Palmeiras já era o Diniz. Já foi eliminado no Paulista, já caiu na Libertadores, ainda tinha uma sobrevida contra o Palmeiras. Eis que ganhou do Palmeiras e a coisa começou a clarear, né? Aí vieram jogos contra o Flamengo, teve a eliminação para o Lanús também, que foi a última derrota do São Paulo, depois o São Paulo não perdeu mais, são 10 jogos, e o time começou a se equilibrar nos setores. O ataque nunca foi o problema. E tinha uma coisa que a gente elogiava aqui, era a decisão que o São Paulo teve de
se livrar do Pato e apostar no Brenner e no Luciano. Muita gente na época falou, nossa, mas o Diniz tá maluco, vai apostar num cara que não teve muitas chances no Grêmio, não fez nada no Grêmio, e no moleque que estava emprestado ao Fluminense. Onde o Diniz está com a cabeça? Esse, para mim, foi o maior acerto que o Diniz fez até aqui nessa ascensão do São Paulo. Foi apostar no Luciano e no Brenner. O futebol dos caras é um futebol que se casa. Impressionante, parece que um foi feito para o outro. Então, é muito interessante, porque para mim, são os dois caras fundamentais nesse processo para o São Paulo virar a chavinha. É claro que há uma organização defensiva maior nesse momento, algo que o São Paulo não tinha. Enfim, a coisa está dando certo, né? Vamos esperar. Está faltando título, João, para coroar tudo isso que a gente está dizendo. O São Paulo precisa ganhar alguma coisa. É muito pouco para o tamanho do São Paulo, em 12 anos, né, de 2008 para cá, ter vencido apenas uma Sul-Americana. Isso é muito pouco para a história do São Paulo Futebol Clube. Se levar o Brasileiro ou a Copa do Brasil, se levar os dois é maravilhoso, né? Mas se levar um ou outro, o trabalho do Diniz já terá sido coroado. É o que eu penso a respeito disso. E teve uma inversão, só para encerrar, né? O Raí fez de tudo para segurar o Diniz, né? Publicamente falou, não, vamos ter convicção, vamos segurar o Diniz, tal. Agora o Diniz está elogiando o Raí, dizendo que o Raí tem que ficar. Como os papéis se invertem, né? Um segura o outro e o outro segura um. É só um detalhezinho também acerca desse movimento, porque hoje a gente poderia estar falando de um São Paulo sem o dirigente Raí e sem o técnico Diniz. E sem o meio-campista Daniel Alves, né? Porque muita gente estava apostando que o Daniel pudesse sair do São Paulo nesse período, algo que não aconteceu com nenhum dos três. Pois é, rapaz, é a gangorra da vida, né? E hoje em dia o Fernando Diniz está realmente com bastante prestígio e ficou lá por causa do Raí. Quem bancou o Fernando Diniz foi o Raí nos piores momentos. A gente vai mostrar aí a escalação do Sport mais uma vez, só para eu dizer aqui que o Bárcia está machucado e o Dalberto será o atacante. O Thiago Neves deve entrar no lugar do Jonathan Gomes. Então esse aí é o campinho do provável Sport para o jogo de domingo, 4 da tarde, no Morumbi, Mauro Naves. E se for esse Sport aí, será a estreia do Dalberto, né, que veio do Juventude, teve problema com Covid. Se você acompanhar as notícias do Sport, que não está numa situação confortável, né, está liberando a zona de rebaixamento, você vai ver que estão quebrando a cabeça lá, né? No caso Jair Ventura, para fazer essa escalação, inclusive talvez promovendo aí essa estreia do Barça. Não sabe se o Thiago volta, se não volta. O Brocador já saiu da lista, não estava fazendo gol, saiu até da lista para esse jogo. Enfim, ele tem muitos problemas, né? Ele tem soluções porque tem gente que chegou, como o Dalberto, tem reforço, mas tem muito problema para fazer essa escalação e precisava demais fazer um grande jogo. Mas vai enfrentar o São Paulo que, ao contrário, vai poder repetir o time, está numa fase maravilhosa. E o Sport não, né? O Sport tem um jogo a mais do que o Vasco, por exemplo, que é o primeiro ali em cima da lista de rebaixados, e o Vasco tem 24 pontos e o Sport tem 25. Quer dizer, ele está numa situação realmente desconfortável, o Sport, e vai pegar um adversário que, claro, é favorito. Por tudo, pelos problemas do Sport, pela colocação do Sport e pela situação do São Paulo em casa. Ainda mais podendo repetir, quer dizer, o São Paulo não está preocupado com outras competições nesse momento para poupar ninguém, vai colocar todo mundo e em casa, eu acho que é favorito. A gente quebrou a cara lá no começo, e era o começo do Jair Ventura, eu nunca me esqueci. Acho que foi o dia que mais recebemos críticas aqui, foi contra o Grêmio, lembra? O Sport Grêmio lá embaixo e tal. E a gente, claro, a gente deu o favoritismo todo pro Grêmio, aí o Sport foi lá e se deu bem, aí no outro dia, nossa, desceram a ripa. Pode acontecer, né? Se o São Paulo voltar a se mostrar irregular, aí isso pode acontecer. Mas a gente está aqui para falar o que está acontecendo neste momento, e nesse momento é um São Paulo muito embalado, muito bem, podendo repetir o time, contra o Sport, numa situação desconfortável, perto da zona de rebaixamento e com problemas para a escalação. Então, acho que o Jair vai quebrar muita cabeça até escalar esse time, mas tem um desafio enorme pela frente.
Muito bem, Lucas Braga está perguntando aqui, vocês falaram aí que Brenner e Luciano é a melhor dupla de ataque do Brasil. É isso mesmo? Alguém falou isso? Eu falei. Ah, o Edmundo falou, tá vendo? É isso mesmo, então, na opinião do Edmundo, viu, Lucas Braga? Que o Brenner e o Luciano hoje formam a melhor dupla de ataque do Brasil. Você escutou bem. Obrigado pela audiência. Lucas Braga, sempre muito carinhoso aqui com a gente. Pois não? João, eu falei isso porque a maioria dos times não tem dupla, tem trio, né? E a maioria dos times, os principais jogadores estão machucados, né? E isso também dificulta. Claro que individualmente, Bruno Henrique e Gabigol são melhores, mas eles não estão jogando em dupla, a formação é com trio, e o Gabigol está machucado. Mas é também para provocar aí um pouco a fúria dos torcedores, né? Para ver se o pessoal está atento a tudo que é falado aqui. Porque tá pensando que a gente espeta vocês aí para ver se você tá acordado, para ver se você tá ligado na gente. Tá. Obrigado pela audiência sempre. Muito especial aqui no Expediente Futebol. William Pereira está dizendo aqui, Eugênio, eu acredito que o Diniz fez um golaço, ele apostou na base, foi buscar reforços em casa. O único indicado pelo Diniz foi o Luciano. E a diretoria, através do Raí, bancou o treinador, mandou bem demais. É a opinião do William Pereira, Eugênio Leal. Em cima disso, João, está completando um turno que o São Paulo, que o Diniz especialmente, né, ele salvou o match point. Porque quando ele foi jogar com o Sport lá em Recife, o noticiário todo era: se perder, cai. Isso voltou a acontecer um tempo depois, quando o São Paulo jogou contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Se perder, cai. E ele ganhou esses 2 jogos.